Graça e paz, meu povo, como vai? Pensando um pouco, como as pessoas falam muito, né, que Jesus tinha uma vida pública, social, e ele não se metia em questões políticas. Vamos pensar o seguinte: Jesus se envolvia sim em questões sociais, embora uma forma que transcendia o ativismo político direto. Amém? Sua vida pública foi marcada por atitudes e ensinamentos contra as estruturas sociais e religiosas injustas do seu tempo, que no caso seria o Sinédrio. O Sinédrio era onde existia o governo judeu, mesmo com o domínio romano que existia na época. Existia o Sinédrio, onde era dominado pelos sumos sacerdotes, os fariseus, a principal classe, que a maioria, escribas e os saduceus. E lá eles decidiam as leis e como seriam resolvidas as causas sociais e religiosas. O governo foi tirado de Deus, né? Constituição do rei, a teocracia desde a época de Saul, e hoje não existia mais rei, com a queda dos reinos. Quem estava dominando nessa época era Roma. Então existia tudo isso. Então Jesus lutava pela inclusão dos marginalizados. Jesus se relacionava com os leprosos, com os cobradores de impostos, com mulheres samaritanas e pecadores. Eu estou falando no caso da mulher samaritana, não, mas ele se relacionava com os samaritanos em geral, né? Ele foi para Samaria pregar, e os samaritanos, que eram parte da descendência do povo judeu, mas eram marginalizados pelos judeus tradicionais. Então, ele ia até os desprezados pela sociedade judaica da época. Também ele criticava os líderes religiosos, de hipocrisia, como ele chamava os fariseus. No caso de todo o Sinédrio, como eu já falei, ele frequentava o templo, ia de vez em quando para as sinagogas, e ele confrontava esse povo. Ele frequentemente denunciava os escribas e os fariseus por manterem umas tradições humanas, enquanto negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Você pode ver isso lá em Mateus 23, capítulo 23. Também ele tinha uma preocupação com os pobres e os oprimidos, no caso, como dizia, as viúvas e os órfãos, né? Mas todo o povo que era oprimido, os pobres. Jesus falava constantemente sobre ajudar os necessitados. Em Mateus 25, 31 ao 46, ele evidencia isso aí. E ensinava que o reino de Deus pertence aos pobres de espírito e aos que choram. O Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 3 e 4. Também a condenação da exploração econômica. Ele entrou no templo onde estavam sendo feitas as vendas para o sacrifício, né? E a trocas da moeda. Ele expulsou os cambistas do templo com a zorra que ele mesmo fabricou, o chicote, né? Causando um transtorno lá na casa de oração. Ele levantou a voz e chicoteou aquele povo, chamando de covil de ladrões. Está lá em Mateus 21, 12
e 13. Também a gente vê nas parábolas uma forte crítica social. Ele usava a parábola com histórias conhecidas da época para mostrar ao povo o seu reino e aproveitavam e mostravam a vida social daquele povo. Muitas das suas parábolas tratavam de temas como justiça, desigualdade, perdão, responsabilidade social, como a do bom samaritano, que ele usa lá em Lucas 10, 25 ao 32. E também ele fala lá da parábola de Lázaro, o rico e Lázaro, né? Em Lucas 16, 19 e 31. Então, Jesus não era um ativista político no sentido moderno de hoje, mas o seu ministério teve profundas implicações sociais, desafiando os sistemas injustos daquela época. Ele oferecia uma visão alternativa de comunidade baseada no amor. Jesus é amor, todo mundo fala isso, mas ele também baseava na justiça e na dignidade para todos. Deus é justiça. Então é isso, gente. E Jesus sim se metia com a política da época. Ele levantava a voz contra as coisas erradas do seu tempo. E todo cristão tem que se posicionar como Jesus se posicionou. Amém? A gente não tem que ficar se escondendo ou alheio ao que acontece no mundo onde está cheio de pessoas que não são cristãs. A gente tem que lutar contra o aborto, contra as injustiças sociais em geral. Muita coisa que está acontecendo não só no Brasil como em todo o mundo. A gente tem que lutar pela verdade que muitas vezes está sendo negada e está sendo distorcida. Então é isso. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Pense nisso.